Bom dia! Hoje nós vamos ver mais um treinamento do sistema GAT. Hoje nós vamos abordar a parte de assistência técnica aqui do sistema. Então, a gente vai ver gerenciamento de ordem de serviço e algumas outras funcionalidades que existem aqui na assistência. A primeira coisa, assim como a gente tem em todos os outros módulos nossos, é a parte de parametrização. Arquivo, tabelas. Aqui que essa parametrização vai ser feita. Assim como nós vimos anteriormente no módulo de contratos, aqui na assistência técnica, a gente cadastra todos os equipamentos que são trabalhados na assistência. Esse cadastramento não precisa ser muito específico, porque dados como descrição e número de série, configuração, a gente coloca direto lá na ordem de serviço. Então, aqui nesses 5 níveis, nível 1, 2, 3, 4 e 5, vocês podem especificar e detalhar os equipamentos, mas de forma a ser o mais genérico possível. Então, por exemplo, aqui a gente mudou os nomes de nível 1, 2, 3 e 4 para o fabricante, aparelho, modelo e descrição. A gente vai ver mais tarde onde que muda, mas essa alteração feita lá em ferramentas opções, né? Então, cadastramos aqui todos os fabricantes que a gente trabalha. Dentro dos fabricantes, a gente tem os aparelhos de cada fabricante, por exemplo, Fiat. Quais aparelhos? A gente tem aqui modelo, então vamos pegar a Fiat lá de novo. Automóvel, que tem vários. Descrição, acredito que aí já não seja mais o caso, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Tem aqui 1.3 e 1.6. Então, essa classificação ela pode ser feita em até 5 níveis. Como que fazemos esse cadastramento? Vamos cadastrar aqui um fabricante. Já tem a Epson, vamos colocar um de impressora, vamos colocar a HP. Então, aparelho. A gente criou lá, a gente foi em fabricante, novo, e criou HP. Agora, para criar aparelhos dentro de HP, a gente vai clicar aqui em aparelho, clicar em HP e clicar em novo. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, laser, manda gravar, jato de tinta, manda gravar, matricial, manda gravar. Então, criei 3 aparelhos que eu trabalho da HP, venho aqui em modelo, e para eu cadastrar os modelos dessas impressoras que eu trabalho, eu vou lá, HP, por exemplo, matricial, novo, LX300, por exemplo. Então, aqui, e assim vai, vou cadastrando. Então, eu sempre vou selecionando a parte a que eu me refiro, então o nível de cima, e clico em novo. Para eu excluir qualquer coisa, é só eu selecionar e clicar aqui em excluir. Ok. O que mais que a gente tem aqui na parte de assistência? Conveniada seria para cadastrar algum parceiro. Então, algum que faz um serviço terceirizado, qualquer coisa assim que você queira posteriormente informar na OS, pode cadastrar aqui. Só clicar em novo e cadastrar. Para excluir é só selecionar e clicar em excluir. E aqui, para editar, é só clicar 2 vezes ou clicar em detalhes. Acessórios, a gente vai colocar todos os acessórios que podem acompanhar o equipamento quando ele dá entrada na assistência. Então, por exemplo, o que pode acompanhar lá a HP? Então, eu vou colocar cabo de força, cartucho barra toner, né? Então, posso colocar aqui tudo que pode acompanhar. Aí lá na assistência eu apenas marco se aquele acessório veio ou não. Defeito, eu posso cadastrar
os defeitos que são encontrados pelo técnico. Por exemplo, se geralmente é a mesma coisa, pode colocar aqui. A gente só não cadastra se cada equipamento for um caso. Mas se existem defeitos comuns, então se geralmente ocorre isso ou ocorre aquilo, a gente cadastra. Aqui, aqui tem alguns defeitos que na verdade não são defeitos. Por exemplo, não liga, não é um defeito, né? É o que o cliente reclamou. Então a gente altera aqui. Vamos colocar, por exemplo, placa queimada. Não tem cor. Vamos colocar, não sei, né, o que pode ser. Defeito X. Não tem imagem. Então, sim, isso não é o defeito. Isso aqui é o que o técnico encontra. Então, nunca é isso. Não liga, não tem cor, sem defeito, ok. Né? E do mesmo jeito que a gente pode cadastrar os defeitos para ficar mais fácil o preenchimento da ordem de serviço, a gente pode cadastrar o motivo ou solução, né, que a gente fala isso aqui. Então, aqui tem, por exemplo, calibragem, carga de gás. Então, o que foi feito diante daquele defeito? Tá? Então, remoção de vírus. Esse nome aqui a gente consegue alterar ele também para ser solução. Garantia são as garantias que trabalha na assistência técnica. Então, por exemplo, aqui tem cadastrado 90 dias, Consul, Epson. Se eu vier aqui em novo, eu posso cadastrar qualquer garantia. Se eu marco aqui, significa que sempre que eu colocar essa garantia, ele vai estar em garantia, não vai ser cobrado do cliente. Satisfação do cliente, você pode informar se o atendimento é bom, regular ou ruim. Isso fica lá na ordem de serviço e a pessoa pode questionar o cliente, né, o que ela achou do atendimento prestado. Situação. Essa situação aqui é um dos cadastramentos mais importantes que a gente tem na assistência. Ele é o status pelo qual a AOS passa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho vários status. Aguarda técnico, visita efetuada, cliente aguarda retorno. Isso é cadastrável. O sistema não vem com todas essas e vocês podem incluir. É só vir aqui em novo e cadastrar. Ali tem até a 11, vou colocar aqui 12. Vamos colocar aqui, por exemplo, orçamento enviado. Não tem essa ali, não. Orçamento enviado. Aqui eu especifico quais pessoas têm acesso a essa situação, quais pessoas podem passar a OS para essa situação. E eu posso colocar uma cor específica para isso, para esse status. O que significa? Quando eu tiro um relatório, todas as OS que estão nesse status, elas vão aparecer dessa cor. É só para facilitar a minha visualização em um relatório. Vou mandar gravar. Então, posso criar quantas forem necessárias, posso excluir, posso editar, posso tirar a permissão de um usuário. Então, ok. Tipo de atendimento, você pode especificar tipos de atendimento para clientes. Então, tipo de atendimento de urgência, tipo de atendimento normal. Os tipos de atendimento podem ser especificados aqui. Tipo de OS, podem ser cadastrados vários tipos de OS. E na abertura, isso aqui influencia também no formato de impressão. Você pode configurar formatos de impressão diferentes para cada tipo de ordem de serviço. Esses tipos de impressão são configurados pela Silex. Os que vão no sistema também podem ser alterados. Basta comunicar aqui a gente que as alterações podem ser realizadas. Ok, então para cadastrar tipo de OS, vamos colocar aqui, por exemplo, né, que é a clássica, externa e interna.
externa, interna. SLA é o tempo que você tem para atender aquele cliente. Então, vamos colocar, por exemplo, 5 horas. No que isso aqui... Vou colocar 24 horas só para me facilitar aqui no preenchimento. No que isso aqui vai influenciar? No agendamento. Quando você for agendar para o técnico, você tem que agendar em até 24 horas. Então, essa é a parametrização que a gente vai precisar lá na ordem de serviço. Então, vamos a ela. A ordem de serviço ela é gerenciada aqui. Assistência técnica, ordem de serviço. O primeiro passo para abrir uma OS é vir aqui, assistência, ordem, abertura. O código ele vai ser gerado automaticamente e pode-se utilizar esses indicadores de OS interna e externa. Depois a gente vai ver que esse indicador pode ser bloqueado se a sua OS for sempre interna ou se ela for sempre externa. Nós cadastramos lá em tipo de OS interna e externa. Por que nós fizemos esse cadastramento? É uma duplicidade? Depende. Se a sua OS ela pode ser interna e externa, então se em um momento ela é interna e se em outro momento ela é externa, você tem que colocar lá na ficha no tipo de OS mesmo. Agora, se ela sempre é uma coisa ou outra, você pode mudar aqui. Tá? E por que não pode mudar aqui mesmo, se ela for em um momento interno ou se ela for em um momento externo? Porque isso aqui, depois da abertura, não pode mais ser alterado. Porque o código que o sistema gera depende dessa marcação aqui. Então, ok. Aqui eu vou colocar o nome do cliente. Se ele não tiver cadastrado, eu cadastro ele aqui na hora, não tem problema. Então, aqui, vamos colocar o nome do cliente. Aqui, quem que é o solicitante. Se tem alguma conveniada, eu posso colocar aqui. Lembrando que essa tela ela vai ser igual em todas as etapas da ordem de serviço. Então, muitos dados geralmente são preenchidos depois. Como esse mesmo da conveniada, às vezes só vai ser visto que vai precisar de um serviço terceirizado, alguma coisa lá na frente, quando tiver o laudo já pronto, enfim. Aqui a situação, qual situação que a OS está. E aqui também tem um log das situações, quanto tempo que a ordem de serviço ficou em cada situação. Garantia, se está em garantia ou se está dando alguma garantia. SLA, prazo de atendimento. Provavelmente eu não gravei lá quando a gente cadastrou. Aqui o defeito informado pelo cliente. Por exemplo, não liga. Qualquer observação. Aqui fica a data de abertura. Essa data de abertura, né, ela só vai poder ser alterada aqui. O agendamento já pode ser feito. Então, escolhe um técnico aqui, você consegue ter acesso à agenda dele, aqui nessa caixinha do lado. Ou a agenda de todos os técnicos num determinado dia. Aí você consegue ver quem que tem agenda livre para atender esse cliente. Vou fazer o agendamento aqui para a Ana, dia 6 de junho, meio-dia. Meio-dia às 15. Isso aqui é uma previsão, né? Claro, é só mesmo para a agenda ficar ocupada naquele horário. Se eu precisar fazer um outro agendamento, eu faço depois desse horário. Aqui na ficha complemento, ela é mais preenchida até no decorrer da OS. Quais campos que a gente tem aqui? Tipo de OS. Então, posso preencher aqui. Estou vendo que eu não gravei as alterações que eu fiz lá em arquivo tabelas. Posso estabelecer uma previsão. Quando que essa OS tem previsão de ficar pronta. Posso estabelecer um número de controle. Então, eu tenho o código lá que é gerado automático, mas eu posso ter um número de controle, que é um número somente meu aqui,
da empresa. Por exemplo, quem utiliza bloco com os técnicos tem aqui o número de controle que pode colocar o número do bloco, o número do talão do bloco. Os outros campos a gente vai passar neles depois. Aparelho é onde se registra o equipamento que está dando entrada na OS. Então, aqui, a primeira informação que a gente tem é o número de série. Por que esse número de série é tão importante? Porque, por ele, o sistema guarda um histórico do equipamento. Então, por exemplo, vou lançar aqui o número de série 123. O sistema vai me falar que é um retorno. Se for uma garantia, o sistema já vai me falar que ele está em garantia. E aqui do lado, ele está me dando o número de atendimentos que esse equipamento já teve. Se eu clicar aqui, eu consigo ver as OSs e consigo até entrar nelas. Aqui me fala negócio de contrato, mas aí me fala os produtos, serviços que já foram feitos, qual foi o último laudo técnico. Então, é muito importante que se tenha o controle de número de série. Caso você não faça, ou o equipamento não tenha, é importante você mesmo gerar para controle seu. Pode ter um segundo número de série, data de fabricação, versão do equipamento. Se você tem esse produto aí, né, como um produto de venda, você pode informar ele aqui, fornecedor. Aqui a classificação, então vamos informar aquele que a gente cadastrou lá atrás, HP, matricial, LX300. E vamos falar que ela veio com cabo de força e com cartucho. Posso colocar a descrição dela aqui. Tá? Qualquer descrição. Ok, essa abinha de contrato, seguinte, aqui a gente abriu uma OS avulsa. Né? O meu cliente não é de contrato, abri a ordem de serviço dele. É só eu mandar gravar, a ordem de serviço 92 está aberta, está feito o chamado. Não vou imprimir, não. Se eu quiser fazer uma abertura de ordem de serviço de contrato, qual que é a diferença? Eu tenho que informar um cliente que tenha contrato com equipamento. Então, assim, não necessariamente com equipamento, tá? Se você é apenas prestador de serviço e a OS tem que ser a OS do contrato, não tem problema. A única diferença é que não vai ser informado equipamento. Então, vou informar esse cliente aqui. Esse cliente... para eu saber se ele tem contrato, eu posso vir aqui. Ele achou um contrato aqui, ó, contrato número 1, vencimento 2014. Se ele tivesse mais de um contrato, ele ia me perguntar para qual contrato que eu queria abrir ou se eu não queria abrir OS de contrato. Tá? Se eu quiser fazer mesmo uma OS avulsa para ele, é só eu preencher a OS normalmente. Agora, se eu quiser fazer para um equipamento de um aparelho em contrato, coloco aqui quem que é o solicitante, fulano de tal, o equipamento, desculpa, o defeito reclamado, né? Então, por exemplo, não liga, qualquer observação, igual a gente fez na OS avulsa, o procedimento é o mesmo. Vou colocar para ela atender às 18 horas, de 18 às 20. E aqui em aparelho, eu vou ver se ele tem algum equipamento. Ele não tem nenhum item em contrato. Então, essa ordem de serviço eu estou abrindo apenas para o cliente, mas é apenas uma prestação de serviço. Né? Então, por exemplo, instalação. Vamos colocar aqui. OS de instalação para o contrato. Se for um cliente que tem equipamento, vamos pegar esse cliente aqui, que esse aqui eu sei que ele tem contrato. Aqui fala que o contrato dele está vencido, mas a gente inicialmente não vai ver isso, não. Essa cláusula, ela está aparecendo porque lá no contrato está configurado para aparecer ela aqui para mim. Então, aparece essa cláusula, eu vou colocar quem que é o solicitante, o defeito reclamado, quem que é o técnico que vai atender. Então, eu vou colocar que é hoje também, às 13 horas, suponhamos. E aqui no equipamento, eu puxo o equipamento dele. Ele tem 2 equipamentos, vou puxar esse aqui. Então, que veio isso, isso e isso. Mando gravar, abrir uma OS de contrato com equipamento.
tá? Ah, uma coisa importante. Quando eu abro uma OS de contrato com equipamento, aqui na ficha contrato fica tudo que está informado nesse equipamento. Se ele está em garantia, até quando que é a garantia, o prazo de solução, o prazo de atendimento. Tá? Então, tudo isso ele já informa para você a hora que você puxa o equipamento. Lembrando, então, uma coisa importante, a ordem de serviço é aberta para um único equipamento. Vou mandar gravar, não vou imprimir. Ok. Aqui na ordem de serviço, a gente tem as seguintes telas: posição, orçamento e controle técnico. Essas 3 telas são iguais. O que vai mudar? Aqui, cada uma vai ter um formato de impressão diferente. Então, em orçamento, por exemplo, é para você fazer um orçamento do que a pessoa está solicitando. Então, vamos localizar a OS que a gente fez lá primeiro, hoje, né? Então, a gente fez isso aqui, essa OS de instalação. Eu vou pegar a outra anterior, 92, que é com equipamento. Então, aqui está preenchido. Suponhamos que o técnico analisou, ele vai colocar o que ele vai precisar. Então, ele coloca os serviços que vão precisar ser feitos, vai lá na aba Serviço, informa aqui o serviço, né? O técnico geralmente não vai ter acesso a valores, esse valor já vai estar preenchido numa tabela, mas se for o caso, se a pessoa tiver acesso ao valor, ela pode preencher aqui à mão. Vem aqui em peça, coloca as peças necessárias. Então, suponhamos que vai precisar desse adaptador. Consigo ver se eu tenho estoque? Então, na loja Select Sistemas eu tenho estoque negativo, então até peça em falta. Não tem essa peça no meu estoque. Menos que eu tire lá da loja que é essa primeira aqui. Então, ok. Inicialmente, o técnico não está preocupado com isso. Por quê? Aqui a gente está fazendo só um orçamento. Então, a gente não está dando baixa em nada. Não estamos atualizando nem estoque, nem financeiro. Ele só está informado na OS para envio do orçamento para o cliente. Aqui no laudo vai ficar informado, então, o defeito que o técnico achou. Vem aqui nessa setinha defeito e coloco qual que foi e o motivo. E eu coloco o laudo técnico que ele vai informar aqui embaixo. Passa isso para o setor que envia orçamento. Vai colocar aqui qual que é a validade. Então, esse orçamento tem validade de 1 mês. O responsável é o Antônio, as condições desse orçamento. E posso colocar aqui na ficha contato o histórico de conversa com esse cliente. Vou enviar esse orçamento, então, para o meu cliente. Orçamento enviado. Vou mandar gravar. Desejo imprimir? Não. Mas o que muda entre a tela de controle técnico e orçamento é essa. Se tiver essa etapa de envio de orçamento, vai ser feito aqui. Desejo imprimir? Não. Então, suponhamos agora que o cliente tenha aceito o orçamento. Como que eu posso localizar essa OS? Posso vir aqui em relatórios, assistência técnica e listagem e procurar por algum filtro, pelo nome do cliente, por exemplo, e já abrir aqui a OS que eu quero. Ou posso vir aqui em localizar na tela de controle técnico. Agora a gente vai mexer no controle técnico. Assistência técnica, ordem de serviço, controle. Localizo ela aqui. Ou se eu souber o número, eu já digito. Ela vai aparecer aqui. Então, aqui. O orçamento foi aprovado. Fulano de tal aprovou o orçamento. Então, OS aprovada. Não precisa colocar esse contato. É só um histórico mesmo. Isso aqui é mais para manter dados de conversa, o que o cliente falou, né, se tiver mais alguma informação. E o técnico vai executar o serviço. Então, eu vou colocar aqui que o orçamento foi aprovado. E o técnico vai localizar essa OS aqui agora para ele fazer. Como que ele vai localizar?
Assim como para o preenchimento, né, que ele vai procurar todas as OS que estão em aberto ainda para ele mexer, agora ele vai procurar todas que o orçamento foi aprovado. Vou colocar a data de hoje mesmo, mas a data poderia ser maior, não faz diferença. Localizamos ela aqui. Aí o técnico vai fazer o serviço, tirar as peças. Então, trocou a peça, a gente vai baixá-la do estoque. Marca essa caixinha aqui. Fez todos os serviços informados, trocou as peças. Vamos supor, o técnico, no momento de fazer, viu que precisava de mais alguma peça ou viu que não precisava. É só clicar aqui em excluir para tirar a peça e clicar aqui em novo para colocar uma nova peça. Isso pode ser feito em qualquer desses passos da OS, orçamento ou controle. Depois do serviço feito, ele vai liberar essa ordem de serviço e vai liberar, então, pronto para o cliente. Essa transação é de baixa no estoque. Então, saída de peça para assistência. Ok. Não vou imprimir. E o próximo passo agora para a entrega da SOS é a baixa dela. A baixa significa que o serviço foi finalizado. Então, a gente vai lá, assistência, ordem de serviço, baixa. Essa baixa, ela pode ser feita individual ou em lote. Se o mesmo cliente tem mais de uma ordem de serviço, a gente vai vir aqui em baixa em lote. Se tiver só uma, a gente vem em baixa mesmo. Então, a gente vem aqui em baixa, localiza a OS. Então, olha lá, 92, pronto para o cliente. Coloca a forma que o cliente vai pagar. E faz o título que vai para o contas a receber. Ou para o caixa, né, de acordo com a configuração informada. Coloca aqui a natureza financeira. Foi um serviço de assistência. Pronto, mando gravar. Esse é o processo da ordem de serviço. Essas impressões podem ser configuradas. Vem a padrão aqui da Silex, mas elas podem ser configuradas de acordo com a customização que o cliente prefere. Essas customizações são feitas aqui pela Silex Systems. Se a baixa for feita em lote, a única coisa que muda é que a gente vai vir em ordem de serviço, baixa em lote, seleciona por data de liberação, coloca o nome do cliente, vamos ver se a gente tem algumas aqui para baixar, para o cliente específico. Tem aqui, localizamos duas. Então, eu passo essas duas lá para baixo, clico aqui em mais. O valor do meu lote é de 615. Eu venho aqui em parcelas, para eu fazer o título que vai para o contas a receber. Coloco que ele vai pagar em 3 vezes e faço o título do financeiro. Tipo de operação, tipo de título, qual que é o banco, a natureza financeira. Incluo, fecho, ok. Pronto, eu baixei assim, situação de baixa. Aqui que eu não troquei. Pronto, para o cliente. Aqui. Então, o lote foi baixado com sucesso. Se quiser imprimir, vai vir para o cliente falando das ordens de serviço que foram baixadas. Além disso, aqui a gente tem retorno OS baixada. Então, se deu algum problema, você vai ter que voltar com essa OS para assistência. Vem aqui em retorno OS baixada. Localiza qual que é. Vamos colocar aqui pelo número mesmo. Ele te dá qual OS e fala que os títulos referentes vão ser estornados. Confirma o retorno, sim. Então, a OS está aberta. Aqui também o sistema te permite excluir uma ordem de serviço baixada. Só te permite excluir a ordem de serviço baixada e, claro, isso aqui depende do permissionamento que você está dando para o usuário. Para excluir,
Só localizar aqui a ordem de serviço e mandar excluir. Pode localizar também por período. Peças por técnico é para trabalhar peças que ficam com o técnico. Então, suponhamos que o técnico pegue peças para ele testar, ou peças que fiquem no carro, na caixa de ferramenta. Esse controle pode ser feito pelo empréstimo. Onde que isso é feito? Assistência técnica, peças por técnico, empréstimo. Seleciona o técnico e qual que é a peça que ele está solicitando. Não tem o código 1, vamos procurar uma aqui. Esse aqui de sempre. Então, ele está solicitando 2. Se for referente a alguma OS, pode informar aqui. E qualquer observação, pode colocar aqui. Por exemplo, testes. Esse empréstimo ele pode ficar apenas registrado ou ele pode baixar do estoque. Para baixar do estoque, tem que marcar essa caixinha aqui. Se não, pode deixar só registrado, a gente manda gravar. Quando o técnico for devolver, a gente vem aqui em devolução, seleciona qual que é o técnico, seleciona qual peça que ele vai devolver, clica aqui e coloca a quantidade que ele está devolvendo. Então, se devolver menos, só colocar aqui, aí baixa do estoque. Mas aí coloca aqui a quantidade, qualquer observação, testes ok, por exemplo, mando gravar. Então, a peça foi devolvida, a gente clica aqui em gravar, ele vai pedir uma confirmação de senha. Pronto. Peça em falta é um relatório em que o sistema te mostra quando você faz um orçamento de uma OS ou quando você faz uma OS, indicando que alguma peça que está lá está em falta, você tira esse relatório, ele vai te informar. Por exemplo, que esse produto está precisando de 1 na ordem de serviço 30, que não tem no estoque. Empréstimo de equipamento, caso você faça empréstimo de equipamento, primeiramente tem que ser cadastrado como um produto, o equipamento que você tem. Vai ser gerado um código para esse empréstimo, a gente informa aqui, produto A. Ele vai sair da loja Martear, por exemplo. Se for referente a alguma OS, preenche ela aqui. E qual que é o número de série do equipamento que você está emprestando. O sistema vai gerar um termo de empréstimo para você. Então, vou mandar gravar. Que eu não vou imprimir, mas ele imprime o termo de empréstimo. No momento da devolução, a gente localiza. Localizar pode ser pelo cliente. Esqueci qual cliente eu coloquei. Ah, sim, é porque eu não coloquei de nenhum cliente, eu coloquei só o empréstimo, né? Eu não coloquei referente a nenhuma OS. Então, por isso que ele não está me permitindo. Deixa eu localizar pelo produto. Pronto. Empréstimo 11, vou colocar que a devolução foi realizada. Ok, desejo imprimir no recibo de quitação, que eu não vou imprimir, mas ele imprime tanto o recibo de empréstimo quanto o recibo de quitação, para que fique documentado tanto a ida quanto a volta do seu equipamento. Auditoria de OS, caso alguma OS seja excluída, você consegue saber quem excluiu. Então, você pode ver aqui por um período, vamos ver se aqui a gente vai ter algum registro que dê para a gente visualizar. Não foi encontrado nada. Mas no caso lá da gente, por exemplo, excluir a ordem de serviço, ele mostraria aqui qual usuário que fez essa exclusão. Configurações
da ordem de serviço? Ferramentas, opções. Primeira coisa, você tem se a sua ordem de serviço, se ela alimenta o contas a receber ou se ela alimenta o caixa. Aqui em tabelas, todos esses nomes podem ser alterados. Então, nível 1, 2, 3, 4, 5, auxiliar, né, que é aquele defeito e motivo que eu falei com vocês que poderia ser solução. Então, a gente pode cadastrar aqui como se fosse solução, tipo de atendimento, versão, todos esses campos podem ser alterados. Além de aqui em tabelas, a gente tem assistência técnica, que são outros campos da assistência que os nomes podem ser alterados. Configurações. Aceita informar valor inferior da ordem de serviço no momento da baixa, se o recebimento de peça é confirmado com senha, se a gravação de OS é confirmado com senha, baixa OS com confirmação de senha, verificar se é para ser feita a troca da situação. Então, o sistema de perguntas, se você não vai fazer troca de situação da OS, que é o status, que a gente viu. Conserva dados preenchidos na OS após a gravação. Isso aqui, se você tem costume de dar entrada de mesmo equipamento de equipamentos diferentes para o mesmo cliente, você pode conservar os dados preenchidos e aí quando você manda gravar, a OS não descarrega, ela continua com o nome do cliente, tudo que você preencheu, exceto na ficha de aparelho. Lançamento automático de data e hora nos serviços, imprime a nota, né? Dias para orçamento, valor da sua hora técnica, dias de garantia, qual que é a sua OS padrão, sua situação padrão, condições para orçamento, pode ser padrão também. E uma coisa importante que a gente passou aqui, mas eu não expliquei, usa indicador. É esse aqui que é aquele indicador que você marca se a ordem de serviço é interna e externa. Se não quiser utilizar, é só desmarcar aqui esse usa indicador. Outra coisa de OS, a gente tem aqui, obrigações de OS, onde você pode marcar tudo que é obrigatório no momento que a pessoa está abrindo uma ordem de serviço para o cliente. Então, pode colocar aqui o solicitante é obrigatório, defeito, número de controle, enfim. E dos relatórios que a gente pode tirar, relatórios, assistência técnica. Análise de intervenção vai te dar um relatório de quanto tempo o técnico realmente ficou em intervenção no cliente e quanto tempo ele ficou em deslocamento. Como que isso é calculado? Caso você faça esse tipo de controle, no laudo, o técnico vem aqui nesse relógio aqui do lado e preenche quanto tempo que ele ficou em intervenção e quanto tempo ele gastou de deslocamento para ir e para voltar. Então, vou colocar que ele foi avisado hoje, por exemplo, às 7 horas da manhã, saiu da empresa, era meio-dia, voltou às 13, chegou na empresa às 13, né, da intervenção, e ficou em trabalho de 13 às 15. Saiu de lá às 15, retornou às 16. O que a gente está informando aqui? Que ele gastou 2 horas em deslocamento e 2 horas em intervenção. Então, o relatório de análise vai falar que ele teve 2 horas improdutivas e 2 horas produtivas. Aparelho vai te mostrar todas as ordens de serviço realizadas para um contrato, para um aparelho em contrato específico. Por exemplo, deixa eu colocar o número de série aqui desse contrato. Não precisa saber o código, tá? Pode localizar ele aqui. Então, se eu pesquisar aqui todas as OS abertas ou baixadas, internas ou externas feitas para ele, ele vai me falar que todas essas ordens de serviço, quem foi o técnico que atendeu, enfim, me mostra tudo que já foi feito lá. Aqui ele abre também a OS para você visualizar.
Equipamentos emprestados vai te dar um relatório de todos os equipamentos que estão em algum cliente. Estatística da assistência te dá um relatório dos equipamentos que você está atendendo. Então, de acordo com o cadastro feito lá em arquivo tabelas, ele vai te dar quantos atendimentos você está fazendo para cada equipamento. Estatística de produção, quantos atendimentos cada técnico está realizando. Extrato de atendimento, quantas OS cada cliente seu está fazendo. E esse aqui, acho que vale a pena a gente visualizar como que saem essas informações. Aqui, ó, ele te mostra qual que é o cliente e todas as ordens de serviço que ele realizou naquele período, né? Como que está a ordem de serviço dele, e você consegue entrar na OS direto por aqui. Esse faturamento aqui também acredito que seja bem válido a gente visualizar. Ele te mostra o faturamento de acordo com vários filtros. Então, você pode colocar por solicitante, por situação de OS, somente OS interno ou externo, aberto ou baixada. Pode agrupar por OS ou por cliente. Então, para você saber o rendimento que cada cliente está te dando, lista de produto e serviço. Então, esse relatório aqui, por exemplo, ele está me dando o cliente e a listagem de produtos e serviços, o valor do item e o valor total. Então, aqui está me dando o valor total dessas OS aí que eu coloquei dentro do período. E lá embaixo ele me dá o valor total. E, né, aqui podemos agrupar por várias coisas, por técnico, né, se quiser um resultado do faturamento que cada técnico está te rendendo. Folha de rosto é só mesmo uma impressão para colocar no envelope, alguma coisa. Listagem. Esse relatório é o que os técnicos vão usar para ver quais atendimentos que eles têm que fazer, para ver os orçamentos aprovados, o próprio comercial vê os orçamentos que devem ser feitos. Então, sempre aqui, listagem, coloca a data, né? Geralmente coloca-se um período grande para puxar todas. E consulta pela situação. Geralmente é sempre por aqui que vão se consultar as ordens de serviço que estão pendentes para o técnico, lá para o comercial. Posição de orçamento, você fala se o orçamento está em atraso ou não. Então, quando você muda lá para orçamento enviado, ele já entende que o orçamento foi enviado e aquele prazo que a gente configura lá nas opções, ele que é levado em conta para saber se o orçamento está em atraso ou não. OS em atraso, a gente coloca aquela data de previsão. Se excede aquela data antes da baixa, ele fala que a OS está atrasada. As peças que estão sendo utilizadas e as peças utilizadas por o filtro de técnico. Então, essa é uma das partes aí da assistência técnica do sistema, que vai abranger também a parte de helpdesk, que a gente vê num próximo treinamento.